Será que Lewis realmente desejava o inferno e o sofrimento eterno para Susannah Pevensey? Só por ser a mais bela dos irmãos, estaria condenada a perder a salvação? No fim da história, após um trágico acontecimento, todos os irmãos e até seu primo Eustáquio retornam a Nárnia. Todos, menos Susannah, para diversos autores famosos, inclusive J.K. Rowling, a criadora de Harry Potter. A jovem foi excluída por motivos fúteis, simplesmente porque escolheu se tornar mulher e gostar de batons. Segundo eles, Lewis teria sido incapaz de desenvolvê-la adequadamente por puro preconceito. Olá, meu nome é Abner Bueno e você tá no Nerd Sideral. Seja muito bem-vindo. Atendendo a alguns pedidos aqui dos comentários sobre o que realmente aconteceu com Susannah no final das crônicas, mesmo tendo minhas opiniões e convicções sobre isso, resolvi pesquisar sobre o assunto. Encontrei diversos artigos, fóruns e vídeos na internet, mas quase todos extremamente superficiais ou com informações equivocadas. Apenas um vídeo de um canal estrangeiro chegou perto da minha opinião sobre o tema. Além dos argumentos rasos, percebi muitos equívocos sobre o motivo pelo qual Susannah deixou de acreditar. E até mesmo acusações de negligência no desenvolvimento da personagem por parte de Lewis. Ficou claro que esse tema não é apenas importante, mas extremamente sensível, já que muitas pessoas podem ser influenciadas de maneira errada ao tentar entender o destino dela. Por isso é melhor estratégia organizar esse vídeo em partes, analisar o que de fato aconteceu com Susannah e chegar a uma conclusão bem fundamentada. Lembrando que apesar de se tratar da minha visão pessoal, ela está fundamentada por argumentos sólidos extraídos diretamente das obras de Lewis. Então, fique comigo até o final para descobrir, enfim, qual foi o destino final de Susannah Pevensey. Caso você ainda não saiba, as Crônicas de Nárnia são histórias com fortes alegorias cristãs, sendo os 2 primeiros livros baseados em eventos bíblicos e os demais inspirados em experiências da vida cristã. Se você ainda não leu as obras e não quer spoilers, recomendo assistir a esse vídeo após sua leitura, pois vou precisar revelar detalhes importantes do final da saga. No último livro, a história de Susannah Pevensey fica misteriosamente em aberto. Pouco sabemos sobre sua vida adulta e nada sobre seu destino final. No entanto, juntando fragmentos espalhados pelas páginas das crônicas, é possível especular com certa segurança o que realmente aconteceu com ela. Há rumores de que Lewis teria começado um 8º livro, justamente para concluir a história de Susannah, mas desistiu e abandonou a imaginação dos leitores. Desde sua primeira aparição, em O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, Susannah sempre se mostrou a mais lógica e racional dos irmãos Pevensey. A conclusão das crônicas acontece no 7º livro, A Última Batalha, e narra a destruição de Nárnia, uma espécie de apocalipse daquele mundo. O evento funciona também como uma metáfora do juízo final, em que muitos são levados para uma nova Nárnia, perfeita, renovada e totalmente imaculada. Susannah nasceu na Inglaterra em 1928 e aos 12 anos visitou Nárnia pela primeira vez através de um guarda-roupa mágico. Passou 15 anos naquele mundo, mas quando retornou à Terra ainda era uma menina, já que por aqui tinham se passado apenas alguns minutos. Aos 13 anos, voltou mais uma vez a Nárnia, dessa vez convocada por uma trompa mágica que no passado fora dela mesma. Aquela seria a última visita de Susannah àquele mundo. Em 1949, quando Susannah já estava com 21 anos, um terrível acidente de trem tirou a vida de seus pais, irmãos e também de seu primo Eustáquio. Isso mesmo, naquela tragédia morreram todos os amigos de Nárnia: Pedro, Edmundo, Lúcia, Eustáquio, Dígory, Polly e Gil. Susannah não estava naquele trem e assim escapou da morte. Entre os 4 irmãos Pevensey, Susannah sempre foi a mais lógica e racional. Quando Lúcia contou que havia encontrado um mundo dentro do guarda-roupa, Susannah foi a primeira a questionar a história. Afinal, para ela não havia tempo suficiente para que a irmã tivesse ido a outro lugar. Foi ela quem propôs uma investigação lógica para descobrir se Lúcia estava mentindo ou enlouquecendo. Ao chegarem em Nárnia pela primeira vez, Susannah foi a única que desejou imediatamente voltar para casa, sentindo-se insegura e apreensiva diante do desconhecido. Na segunda vez em que visitou Nárnia, Susannah demonstrou uma clara dificuldade em acreditar na magia daquele mundo. Sua falta de fé a impediu inicialmente de ver Aslan, fazendo com que fosse a última dos irmãos a avistar o Grande Leão. Apesar dela acreditar sim que era Aslan desde a primeira aparição, momento esse que apenas Lúcia ouviu, o medo e a racionalidade exagerada dominaram Susannah, dificultando sua experiência naquele momento. Após essa última visita a Nárnia, à medida que Susannah foi crescendo, tornou-se uma mulher de beleza excepcional. Porém,
cada vez mais desinteressada pelos estudos e pelas coisas importantes. Seus interesses passaram a girar em torno de viagens, festas, lingeries, maquiagens e compromissos sociais. Quando seus irmãos mencionavam Nárnia, Susana dizia: "Mas que memória extraordinária vocês têm! Continuam no mundo da fantasia", pensando nessas brincadeiras tolas que a gente fazia quando era criança. Em A Última Batalha, o livro deixa claro que Susana sempre desejou ser adulta. Polly comentou sobre essa atitude da menina, dizendo que Susana passava o tempo inteiro desejando atingir a idade adulta rapidamente, para então tentar desesperadamente manter-se nela. Para Polly, tudo o que Susana fazia era correr para atingir a idade mais boba da vida e permanecer nela pelo maior tempo possível. Ou seja, Susana optou pela futilidade da vida. Quando ocorreu o acidente fatal que levou os amigos de Nárnia, inicialmente nenhum deles percebeu que tinha morrido. Foi Aslan quem precisou explicar a situação. Após esse momento, todos testemunharam a destruição da Nárnia sombria e então passaram a viver em uma Nárnia renovada, perfeita e imutável. Uma verdadeira metáfora do paraíso eterno. E é exatamente aqui que surge o problema que deixa muitos leitores inquietos. Apesar de acompanharmos tão bem a vida e as escolhas de Susana, porque justamente ela foi deixada de fora desse paraíso. Será que seu destino realmente foi um inferno apenas por preferir maquiagens, lingeries e eventos sociais? Que tipo de Deus Luz tentou retratar em suas crônicas afinal? Mas antes de desvendar o destino misterioso de Susana, preciso dar um recado rápido. Você se lembra daquela sensação de quando você virou a última página daquele livro fantástico, por exemplo, Senhor dos Anéis, né, que é um dos temas principais aqui do canal, e imediatamente já te deu aquela saudade dos personagens, daquela jornada, daquelas aventuras, daquela amizade, onde até a gente se identifica ali, a gente tá junto, sofre junto com aqueles personagens. E pensando nisso, o que eu decidi? Eu simplesmente decidi dar vida a algo especial. A loja Nerd Sideral finalmente está no ar. E é mais do que uma simples loja, é um pedacinho daquele mundo que a gente tanto ama. Traduzido em camisetas, bonés, canecas, copos térmicos. E como toda grande aventura merece recompensas, lógico que eu preparei algo exclusivo para você. São duas opções de desconto. Você pode usar o cupom PRIMEIRA15 e ter 15% de desconto em compras de até R$ 298,99. Ou se você quer fazer uma compra maior e ter mais desconto e economizar no frete ainda. Então aí você vai poder usar o cupom Upgrade 25 e ter 25% de desconto. Acredito que dá para fazer uma compra excelente com esse desconto. Mas seja rápido que esses cupons mágicos eles têm prazo e vai até o dia 30 de junho desse ano. E é válido para uma compra apenas. O portal para essa aventura está aberto agora mesmo. O link eu vou deixar na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Então vai lá, aproveita agora essa oportunidade de você vestir aquilo que você ama. Sem falar que ainda comprando lá você apoia meu trabalho aqui no YouTube. Então agora vamos voltar para o nosso vídeo para a gente realmente descobrir o destino de Susana. Em A Última Batalha, quando os personagens já estão na nova e perfeita Nárnia, Tirian, o último rei da antiga Nárnia, percebe uma ausência estranha e questiona: "Senhor, a não ser que eu tenha entendido mal as crônicas, deve haver mais alguém. Vossa Majestade não tem duas irmãs? Onde está a rainha Susana?" Pedro responde de forma pesada: "Minha irmã Susana já não é mais amiga de Nárnia." Em seguida, é explicado que Susana havia se distanciado daquelas lembranças, chamando-as de sonhos e fantasias infantis, preferindo sua vida adulta no mundo real. Pedro então encerra o assunto, dizendo: "Está bem, não vamos mais falar sobre isso agora." Vale lembrar que nesse ponto da história, os personagens ainda não tinham percebido que estavam mortos. Guarde bem essa informação, pois ela é muito importante. J.K. Rowling, autora da saga Harry Potter e fã das crônicas de Nárnia durante a infância, tornou-se uma crítica feroz da obra ao crescer, especialmente devido ao desfecho dado por luz à personagem Susana. Rowling disse ter um sério problema com o fato de Susana ter sido excluída do paraíso simplesmente por amadurecer, sem interessar por maquiagem e relacionamentos amorosos. Para muitos, essa falta de complexidade dada à personagem sugeria um preconceito de luz contra mulheres. Algumas pessoas ainda sustentam a ideia de que para Luz, a feminilidade, beleza e atração feminina são coisas negativas. Eles dizem que nas crônicas todas as belas mulheres são retratadas como vilãs. Jadis, a representação de Satanás,
é extremamente bela. A feiticeira verde, que assassinou a esposa de Caspian e sequestrou seu filho, possuía uma beleza hipnotizante. E Susana, a única dos Pevensey que não foi pro paraíso, era justamente a mais bonita. Dessa forma, alegam que no mundo de Nárnia, quanto mais bela a mulher, mais má ela é. Neil Gaiman, outro autor renomado, escreveu um perturbador conto chamado The Problem of Susan, o problema de Susana, sem tradução oficial no Brasil. Nesse conto, Gaiman aborda a situação de Susana após perder sua família, destacando o trauma e o sofrimento que a levaram a mudar suas prioridades e retornar ao caminho de Aslan. Embora o conto levante reflexões importantes, sua abordagem é sombria, pesada e bastante diferente da atmosfera das crônicas originais, podendo incomodar alguns fãs da obra. Inclusive eu não recomendo, pois tira todo o brilho da obra e é de extremo mau gosto. E eu nem queria citá-lo aqui, mas é importante pro assunto tratado. Philip Pullman, autor da famosa trilogia A Bússola de Ouro, também criticou duramente a maneira como Lewis tratou Susana. Segundo ele, a personagem foi punida por crescer, desenvolver uma consciência sexual e abraçar sua identidade adulta. Pullman inclusive admitiu que o destino de Susana influenciou significativamente seu próprio trabalho, especialmente na criação da personagem Lara em His Dark Materials, série adaptada pela HBO. Lara, em contraste com Susana, é incentivada a abraçar sua curiosidade, conhecimento e emoções complexas. Esses argumentos trazem à tona importantes discussões sobre o significado real do destino de Susana. Afinal, o que realmente aconteceu com ela? Será que Lewis foi mesmo negligente e preconceituoso ao tratá-lo dessa maneira? Será que esses autores têm razão em apontar uma crueldade proposital de Lewis contra Susana? É hora de entender definitivamente o destino de Susana Pevensey. Antes de tudo, precisamos entender claramente como Lewis realmente via as mulheres. Tanto ele quanto Tolkien tinham a mesma visão sobre esse assunto. Para eles, as mulheres deveriam ser protegidas. Na visão desses escritores, as mulheres eram importantes demais para serem lançadas em batalhas violentas, em morte sem sentido ou em guerras sem esperança. Veja o diálogo que Lewis escreveu em O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, quando Papai Noel entrega um punhal à pequena Lúcia. O punhal é para sua defesa, em caso de extrema necessidade, porque você também não deve entrar na luta. Lúcia então responde cheia de coragem: "Por que não, meu senhor? Acho que, bem, não sei, mas acho que eu era capaz de não ter medo." A resposta do Papai Noel é reveladora. O problema não é esse, é que as batalhas são mais feias quando as mulheres tomam parte nelas. Perceba que em nenhum momento ele duvida da coragem ou da capacidade de luta da menina, mesmo sendo ela tão pequena. E mais tarde, durante seu reinado em Nárnia, Lúcia realmente participa de algumas batalhas importantes. A verdadeira preocupação dele não era com a capacidade das mulheres, mas sim com o significado disso. Para ele, uma mulher ser obrigada a lutar significava que tudo estava perdido, que não havia mais esperança nem segurança. Uma mulher que deveria estar protegida e viva era obrigada a arriscar a própria vida, o que torna a situação ainda mais trágica e insuportável. Tanto Lewis quanto Tolkien compartilhavam essa visão profunda sobre a força feminina. Para eles, mulheres corajosas, fortes e determinadas não precisavam necessariamente vestir armaduras ou brandir espadas para provar seu valor. Pelo contrário, elas já eram tudo isso simplesmente por serem mulheres. É exatamente isso que vemos nas personagens femininas das Crônicas de Nárnia, como Polly, Lúcia, Susana, Aravis e Gil. O mesmo padrão está presente na Terra-média. Nas histórias de Morin, Gilren, Elwin, Lúthien, em todas elas, além da força e coragem, vemos claramente algo singular e profundamente feminino: o amor, a doçura, a compreensão, a gentileza e a inteligência. Por fim, é preciso esclarecer algo muito importante. Afinal, qual a definição de machismo? Machismo é a atitude de orgulho de gênero e a crença de que o homem é superior à mulher, negando-lhe os mesmos direitos e oportunidades. Quando observamos as obras de Lewis e Tolkien com atenção, fica evidente que eles jamais negaram direito às mulheres. Muito pelo contrário, eles as protegiam e davam a elas um lugar privilegiado, justamente por considerá-las preciosas demais. Agora que entendemos melhor a visão desses autores, podemos continuar para compreender o verdadeiro destino de Susana. Quando li as Crônicas de Nárnia pela primeira vez, eu já era cristão convertido. Isso fez toda a diferença. A cada página que eu virava, a cada capítulo que lia, era como se eu estivesse enxergando minha própria história refletida ali, com cada passagem bíblica claramente iluminada pela minha fé. Era impossível não me emocionar profundamente.
Confesso que o suor sempre acabava escorrendo pelos olhos. E me pergunto como teria sido minha leitura caso eu tivesse conhecido essas histórias antes da minha conversão. Provavelmente muitas coisas teriam passado despercebidos, e talvez eu mesmo tivesse algumas das opiniões equivocadas que destaquei aqui no vídeo. O que quero dizer com isso é simples. Nem todos conseguem compreender plenamente a linha teológica das crônicas, justamente porque falta conhecimento bíblico para interpretar corretamente aquilo que Lewis quis mostrar em seus textos. Por isso, muitos leitores interpretam passagens importantes de forma equivocada, especialmente hoje em dia, onde tudo vira motivo para acusações de machismo, racismo e preconceitos diversos, algo que frequentemente vemos dirigido injustamente contra Lewis e Tolkien. Susanna Pevensey viveu experiências incríveis durante sua infância. Presenciou a morte e ressurreição de Aslan, testemunhou a redenção de seu irmão Edmundo e sua própria salvação pelo sacrifício do Grande Leão. Lutou e venceu batalhas durante seu reinado em Nárnia e até ouviu o chamado desesperado de Caspian através da trompa mágica que um dia lhe pertenceu. Apesar de tudo isso, Susanna fez uma escolha. Decidiu não mais acreditar. Preferiu trocar a fé pelas coisas desse mundo. Quando o rei Tirian perguntou sobre ela e ouviu Pedro responder, ela não é mais amiga de Nárnia, isso não foi uma condenação ou julgamento sobre sua alma. Afinal, naquele momento, eles sequer tinham consciência de que já haviam morrido. Pedro estava simplesmente relatando um fato. Susanna havia escolhido viver longe daquele mundo maravilhoso e cheio de significado. Para você compreender o verdadeiro significado por trás disso tudo, é importante conhecer um pouco sobre a história pessoal de C.S. Lewis. Lewis nasceu num lar cristão, mas se tornou ateu após um acontecimento muito traumático. Aos 10 anos de idade, perdeu sua mãe, justamente após ter orado incessantemente por sua cura. A dor dessa perda foi profunda demais, marcando-o pelo resto da vida. Anos mais tarde, ele descreveu assim aquele momento. Toda aquela felicidade, tudo que era tranquilo e confiável desapareceu da minha vida. Lewis cresceu, lutou na Primeira Guerra Mundial, formou-se em Oxford e tornou-se amigo próximo de Tolkien, com quem teve conversas profundas sobre fé e espiritualidade. Foi justamente em uma dessas conversas que Lewis encontrou o Evangelho e decidiu voltar a acreditar, convertendo-se a Cristo. Depois de sua conversão, ele mesmo se descreveu como o mais relutante de todos os convertidos da Inglaterra. Curiosamente, aquela dor profunda pela perda de sua mãe foi um fator essencial para seu retorno à fé. Até hoje, seus livros são referências importantíssimas na teologia cristã e já ajudaram inúmeras pessoas a compreenderem o Evangelho e encontrarem o caminho da salvação. Agora, perceba a incrível semelhança entre Lewis e Susanna. Na infância, ela acreditou e amou Nárnia, mas ao crescer, decidiu não acreditar mais. Preferiu viver a vida oferecida pelo mundo ao invés de permanecer firme na fé que um dia experimentou. E justamente por não ser mais amiga de Nárnia, ela não estava naquele trem, sobrevivendo enquanto sua família partia para a eternidade. Susanna é a representação perfeita do próprio autor. Ambos, em algum momento, se convenceram de uma mentira. Recusaram enxergar a verdade que estava claramente diante deles. Toda sua vivência em Nárnia, toda a experiência ao lado de Aslan foi descartada por ela como se fossem apenas brincadeiras tolas que fazia quando criança. No fim das contas, o destino de Susanna não foi um castigo injusto dado por um deus cruel, mas simplesmente a consequência direta das escolhas que ela fez. E se Lewis conseguiu retornar à fé após anos no ateísmo, por que não poderíamos imaginar que o mesmo aconteceria com Susanna, sendo ela a representação do próprio autor? Agora veja algo interessante que Lewis escreveu em uma carta respondendo a um leitor que questionava o destino de Susanna. Os livros não nos revelam o que ocorreu a Susanna. Ela, afinal, é deixada viva neste mundo, tendo desde então se transformado em uma jovem um tanto tola e presunçosa. Mas há muito tempo para ela melhorar. Talvez Susanna irá até o país de Aslan no final. Em seus próprios termos. Acredito que independentemente do que ela viu em Nárnia, poderia, se fosse o tipo de pessoa que quisesse, persuadir a si mesma, ao crescer mais, que tudo não passou de um absurdo. É interessante notar que Tolkien persuadiu Lewis a respeito do Evangelho, mas foi sozinho em seu quarto, após refletir profundamente, que Lewis abriu seu coração de joelhos e se converteu a Deus. Pouco tempo depois, ainda refletindo intensamente, Lewis reconheceu Cristo como verdadeiro Deus e finalmente compreendeu o profundo significado do sacrifício na cruz. Agora tudo fica mais claro sobre o verdadeiro problema de Susanna. Ela simplesmente se convenceu de que Nárnia era apenas um sonho infantil, um mundo de fantasia sem valor real.
É importante lembrar que Susana sempre foi a mais lógica e racional entre seus irmãos. Mesmo em sua segunda visita a Nárnia, quando foi chamada pelo príncipe Caspian, ela teve sérias dificuldades em acreditar em magia e foi a última dos 4 irmãos a enxergar Aslan. Justamente porque, embora soubesse que ele estava ali, resistiu teimosamente em admitir. Outro ponto interessante é que o nome Susana tem origem hebraica e significa lírio, flor que simboliza pureza e beleza. Nas próprias crônicas em A Viagem do Peregrino da Alvorada, quando as crianças chegam ao extremo oeste, ao fim do mundo, o caminho que leva ao país de Aslan, o mar está coberto por pétalas de lírios, simbolizando essa pureza e beleza divina. Além disso, na Bíblia, especificamente em Lucas capítulo 8, versículos 1 a 3, temos uma Susana que foi discípula de Jesus, curada por ele das enfermidades ou espíritos malignos. Agora vamos pensar novamente em Susana. Ela estava em profundo luto. Aos 21 anos, perdeu toda a sua família. Seus pais e irmãos. Imagina só, com tão pouca idade, enfrentar uma dor tão profunda e devastadora, uma solidão esmagadora. Assim como Luís perdeu sua mãe ainda criança e acabou perdendo também sua fé, Susana se encontrava na mesma situação. Porém, exatamente como uma alegoria do próprio autor, creio firmemente que após muita reflexão e oração, ela novamente encontrará seu caminho para Aslan. Na minha opinião, Susana Pevensey se tornará, assim como Luís, a mais relutante de todos os convertidos da Inglaterra. Eu gosto de imaginar que através da história de Susana, por muitas gerações, pessoas serão tocadas por suas palavras e movidas pelo Espírito Santo a compreender o Evangelho. E assim, por intermédio dela, muitos alcançarão a vida eterna ao lado de Deus. Para mim, é como se Aslan tivesse um projeto ainda maior para Susana, algo realmente especial reservado aqui na Terra. Enfim, mais cedo ou mais tarde, jovem ou idosa, Susana retornará para Nárnia, a verdadeira Nárnia, e enfim, reencontrará seus queridos irmãos, ficando novamente frente a frente com Aslan, o grande leão. Afinal, como diz a própria crônica, uma vez rainha de Nárnia, sempre rainha de Nárnia. E aqui está uma verdade muito importante para todos nós refletirmos. Nem todos somos Pedros, Edmundos ou Lúcias. Muitos de nós, talvez a maioria, somos como Susana. Deixamos nossa vida cristã para experimentar o que o mundo oferece e aos poucos acabamos esquecendo as experiências que realmente trouxeram felicidade genuína às nossas vidas, permitindo que a escravidão e a ilusão do mundo nos aprisionem cada vez mais. Aproveite para escrever nos comentários se algum dia você foi como Susana, ou se ainda hoje sua vida está como a dela. Espero sinceramente que esse vídeo tenha sanado suas dúvidas e tocado seu coração tanto quanto tocou o meu. Não se esqueça de conferir os produtos da nossa loja inspirados nesse mundo incrível e aproveite os cupons disponíveis. Te vejo no próximo vídeo aqui no Nerd Sideral.